Note, o terceiro animal, agora era a astúcia de um homem, e ele representava os reformadores que saíram da idolatria de tomar, digamos, este é o pão, o irmão Brana bate palmas 4 vezes, este é o vinho, o irmão Brana bate palmas 2 vezes. Veja, o anticristo ainda tem alguma coisa que simboliza o cristianismo. Ele tem de ter, porque ele é contra, veja, e então, se ele tem de ser contra alguma coisa, agora, se ele sempre viesse dizendo, oh, eu sou Buda, bem, isso não teria nada a ver. Todos fazem assim. Para começar, esse não seria mais que um pagão. Mas o anticristo é astuto. Ele tem todos os tipos de coisas que representam o cristianismo ali, só que saíram pelo outro lado. Alguma coisa contra a doutrina original dela. Veja, é isso que o torna anticristo, está vendo? Assim, os reformadores, quando o animal saiu na forma de um homem para combater isso. Agora, não se esqueça disso, classe, não se esqueça disso. O irmão Branda bate no púlpito 4 vezes. Está vendo? Lembre-se disso. Todos os dias de sua vida. Está vendo? Estes animais estão certos. É assim diz o Senhor. Está vendo? Note, a idolatria trouxe o animal, o homem, saiu com o poder de Deus, pela sabedoria que Deus lhe deu, e trouxe a igreja da idolatria de volta a Deus. Mas nós verificamos que nessa mesma era da igreja, quando começaram a se denominar, a fazer a mesma coisa que fizeram no princípio, que Roma fez, agora ela vai fazer filhas àquela igreja. E o que ela diz? Disse, agora que tu não te achei perfeito, e tens de confirmar essa pequena força que tens de resto. Agora ouçam-no, adverti-los em Apocalipse novamente. 3:3. Tomemos, bem, creio que já li, faz só alguns minutos. Lembra-te, desde o que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Somente de outra maneira, lembra-te de que saíste de tal corrupção como esta, está vendo? E olha aqui, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Adiante, ele vai mover o castiçal, veja. Assim, é isso. Que é isso? A luz da igreja. E ela entrou diretamente no mesmo sistema organizacional de trevas pagãs do qual tinha saído. E aí permanece hoje, com pessoas de oração, de coração sincero, pensando que essa é a verdade, do mesmo modo que os católicos estão. E os protestantes riem dos católicos quando é 6 de um e meia dúzia do outro. Exatamente conforme a palavra, a sabedoria do homem. Agora notem, como amo isso. Ouçam-no agora adverti-los. Agora vocês concordam perfeitamente, cada um de vocês? Agora, se não concordam, escrevam-me uma pergunta. Esses animais estão exatamente identificados em cada era, como a Bíblia os identificou aqui. Foi exatamente isso que eles fizeram ali. A história mostra o que eles fizeram. Nós olhamos aqui e vemos o que eles fizeram. E aqui, esses animais, eu nunca soube disso antes. Eu estava sentado ali. Eu pude ver isso movendo-se ali em cima, do mesmo modo que vocês estão olhando para mim. Estão vendo? E tem de estar certo, porque está bem aqui com a Bíblia. Deste modo, como vocês vão fazer alguma outra coisa a não ser dizer que está certo? Notem, agora, o quarto animal que foi enviado para combater o anticristo, neste último animal, vocês estão prontos? A congregação diz, amém. O último animal que foi enviado, ou o último poder para combater o anticristo, o qual era contra o ensino de Deus, o anticristo, foi uma águia. Estão vendo? O quarto animal vivente foi uma águia. Agora, somente estudem as eras, estudem as escrituras. É a águia. E na Bíblia, a última era foi uma era de águia. E Deus compara a águia a seus profetas. Estão vendo? E isso, agora,
Observem, a última era, a era da águia, um revelador da verdadeira palavra. Estão vendo? Antes de Deus entrar em ação, como fez nos dias de Noé, ele enviou uma águia. Quando ele trouxe Israel e o exército de Faraó estava pronto para ir, ele enviou uma águia. Toda vez ele envia uma águia no final, no fim disso. E aqui ele envia uma águia novamente. Isso está exatamente conforme a palavra. Assim, como você pode tornar isso uma outra coisa? Envie uma águia. Por quê? Um revelador da verdade, a qual tem decrescido no transcorrer de toda a era. Assim, como é que poderia o boi ou o homem ou qualquer animal que estivesse cavalgando, como ele poderia chegar a ser revelado até que a águia viesse? Eles tiveram seu lugar, eles foram piedosos, animais enviados, exatamente como qualquer outro foi. O leão, que foi o original, foi aí onde o anticristo subiu em combate. Então ele levantou outro poder, ele enviou um poder para enfrentá-lo. Então ele levantou outro poder, ele enviou outro poder para enfrentá-lo. E então, no último poder, ele faz descer a águia, para restaurar os filhos à fé original novamente de seus pais. A era da águia. Então, note, não há mais animais, é só isso. Esse é o fim. Agora, se você tomasse agora Apocalipse 10, 1 a 7, tenho me referido a isso. Lembre-se, na era do último mensageiro, veja, que havia de acontecer? Todos os mistérios de Deus seriam revelados. A águia. Amém. Agora, vocês veem os 4 animais que cavalgaram. Isso foi perfeitamente correto. Vocês creem nisso? A congregação diz amém. Agora, aqui está cada era ou cada poder que cavalgou atrás dele. E aí está a escritura que mostra o que o cavaleiro do inimigo fez. Isso foi revelado nestes selos. E também foi revelado agora que cada animal, poder que Deus enviou para combatê-lo a ser tem cheio até o tempo da águia. Agora, se este é o último tempo, virá uma águia, certo? E fará isso. Agora, lembrem-se, agora, nos dias em que o leão veio, a palavra original, cerca de 1/100 deles deu ouvidos ao leão. Nos dias em que o boi veio, só uma pequenina mixaria deu ouvidos à mensagem do boi. Nos dias em que o homem veio, ele operou entre os homens, veja, de modo que ele era astuto, ele tirou um pequeno grupo. E o que eles fizeram? Satanás viu isso, de modo que simplesmente os enviou de volta e fez que se casassem com isso. E lembre-se, quando a águia finalmente vier, será 1/100 que ouvirá. É uma era de águia. Lembre-se, são todos estes outros cavaleiros. E então, até mesmo Jesus predisse: se ele não apressasse a sua vinda, não haveria nenhuma carne, de maneira alguma, salva para o arrebatamento. Isso é a Escritura? A congregação diz: amém. Estão vendo onde estamos então? Não estão, irmão e irmã? Amém. Estão vendo onde estamos? Deus, estou tão contente, eu não sei o que fazer. Não sou só eu aqui de pé a falar. Eu estou aqui também. Eu estou entre vocês. Vejam, eu tenho família e tenho irmãos e irmãs que amo. E o Deus do céu, amável o bastante para descer e revelar essa coisa. Ele próprio, por visões que têm sido provadas por 30 anos, é a verdade. Nós estamos aqui, nós chegamos. É só isso. A pesquisa científica provou, a vindicação da palavra provou, e estamos aqui. E essa revelação vem de Deus, e é a verdade. Vocês perceberam alguma coisa? A congregação diz amém. Eu só queria saber se sim. Estão vendo? Sim, Senhor. Talvez eu não tenha de lhes dizer então, domingo. Notem, maravilhoso. Agora notem agora. E então, conforme o tempo em que Deus ia libertar o mundo antediluviano, ele enviou a águia. E no tempo em que ele ia libertar Israel, ele enviou a águia. Vocês creem que o tempo
até mesmo em João, na ilha de Patmos, que esta mensagem era tão perfeita que ele não poderia confiá-la a um anjo? Vocês sabem, um anjo é um mensageiro, mas sabiam que o mensageiro foi um profeta? Vocês creem nisso? A congregação diz: Amém. Vamos provar. Apocalipse 22. Vejamos se era uma águia. Sim, vejam, ele era sem dúvida, ele era um anjo, ele era um mensageiro, mas foi um profeta que revelou este livro inteiro de Apocalipse para ele. Apocalipse, capítulo 22, versículo 19. Creio que está certo se o tenho anotado aqui. 22, 19. Posso estar errado. Não. Alguém diz, é 22, 9, talvez. 22, 9, é esse aí. Eu estava olhando em 22, 9. Isso mesmo. Oh, sim, aqui. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou um dos conservos teus e de teus irmãos, os profetas. Observe o que João viu aqui. Eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. Agora ele está encerrando. Este é o último capítulo. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que as mostrava, mostrava para o adorar. E ele, então, o anjo, veja, e disse-me, olha, não faças tal. Nenhum profeta verdadeiro seria adorado, ou mensageiro de qualquer tipo. Veja, isso é a Deus somente. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Está vendo? Agora, o livro era tão importante que é a palavra de Deus. Agora, observe, e quando a palavra de Deus é trazida, ela tem de ser trazida pelo profeta, porque é a esse que a palavra de Deus vem. Eu estava esperando receber uma pergunta sobre isso nesta caixa aqui. Pensei em me adiantar um pouquinho, vocês sabem. Simplesmente sinto que há uma ali, assim, só isso. Eu pensei em respondê-la logo, vejam, estão vendo? Toda palavra de Deus é trazida. A Bíblia não muda o sistema de modo algum. Veja, é a mesma coisa. Tem de vir a este vidente que estamos esperando chegar. Agora, note, Apocalipse 10, 1, 7.